Bem, como muitos de vocês sabem, na segunda-feira, no dia 1, nós tivemos feriado, pelo menos aqui no Brasil. Só que em muitos lugares do mundo nós não tivemos esse feriado e as bolsas estavam abertas, havia negociações de ativos e, claro, lá em Dalian, onde nós temos a negociação mais forte do minério de ferro, nós tivemos uma derrubada ali nas suas cotações, algo que já vem acontecendo há bastante tempo, mas que especialmente nesses últimos tempos tem aberto um gap bem importante que gerou uma desvalorização nas ações da Vale e claro, depois nós vamos ver também a relação do petróleo com as petrolíferas e eu vou fazer um passeio aqui por algumas das ações que nós temos no Ibovespa para perceber qual mais caiu, qual foi aquele ativo que principalmente acabou derrubando a bolsa e claro, eu vou trazer aqui para vocês uma perspectiva final a respeito do que eu imagino que pode acontecer com a bolsa nesse curto período de tempo e que pode ser que você, através de alguma forma de investimento, seja por opções ou até mesmo comprando as ações diretamente para aumentar o seu portfólio, pode ter uma estratégia interessante para se manter vencedor na bolsa de valores. Então, se você quer saber tudo isso, fica comigo para logo após ver. Então, vamos para o vídeo. Bem, de início eu já quero trazer vocês aqui para alguns indicadores que são extremamente importantes. Bem, eu estou aqui com vocês com um gráfico que ele é a cotação basicamente do valor do petróleo. Então, se olharmos aqui para a negociação que nós tínhamos, ele estava ali mais ou menos na casa dos seus 87 dólares por barril. O que acontece? Essa cotação ela vem caindo muito e ela hoje já traz aqui uma desvalorização de 13,74%, considerando aqui a sua máxima. Só que, se você olhar especialmente aqui neste candle maior, ele trouxe uma queda de quase aqui 5%. Basicamente, o que aconteceu neste meio tempo? Nós temos, claro, sabidamente aquela guerra ali na Ucrânia e na Rússia, nós temos também questões relacionadas ao PEP e muito disso acabou influenciando na valorização ou desvalorização do petróleo em um determinado momento. Primeiro, olhando aqui esse gap que se criou, e aqui esse gap que foi de mais ou menos aqui uns 6,4%, foi devido a uma determinação da OPEP dizendo, olha, nós vamos suspender a produção de barris de petróleo porque nós não queremos o barril abaixo de um determinado preço. Eu até fiz uma crítica, vou deixar um vídeo aqui no card para vocês, falando do cartel que é formado com a OPEP e claro, você, por mais que não concorde com esse tipo de precificação ou com essa manipulação de preços da OPEP, você ainda assim pode fazer um ganho na bolsa de valores na medida que você saiba se posicionar de forma eficaz. Então, olhando para essa situação aqui, nós de uma certa maneira conseguimos enxergar que o petróleo ele estava assim numa tendência de queda. Se você for olhar a questão aqui dos preços efetivamente, olha só como que ele vem caindo. Então nós temos aqui toda essa questão, ó, o petróleo ele vem caindo, tem uma tendência de baixa e neste momento aqui que eu comentei com vocês, nessa abertura aqui, os preços eles foram elevados artificialmente, ou seja, toda vez que eu coloco para vocês aqui no canal que alguma coisa é elevada artificialmente em algum lugar, isso quer dizer de uma certa maneira que aquela tendência de preço ela não é sustentável. Por quê? Imagina, por exemplo, uma questão agora relacionada aos juros, que queriam baixar os juros à marra. Lembrando, por exemplo, no governo Dilma, que ela efetivamente fez isso, o que aconteceu? Os preços, eles, por mais que tenham ali tido uma oscilação, eles foram artificialmente elevados para baixo. E o que aconteceu? Depois que essa manobra ela cessou, os juros eles dispararam, porque tudo aquilo que é levado artificialmente para baixo ou para cima, ele tende naturalmente a voltar para o seu ciclo normal, lembrando sempre uma questão de oferta e demanda, uma lei básica do comércio, uma lei básica da economia. Então, quando você enxerga aqui que nós tivemos uma oscilação bem atípica, naturalmente por conta da OPEP, como eu já comentei, nós temos aqui algo que não é normal do petróleo e que não estava no seu ciclo de queda, como eu mostrei aqui para vocês. E outra, olhando para outro indicador agora para o minério de ferro, nós vamos ver algo extremamente parecido. Então, olha só o gap que abriu. Vou até aumentar o gráfico para que a gente consiga enxergar onde nós estamos. Primeiro, nós tínhamos aqui esse gap de alta, uma valorização aqui de quase 15% e que trouxe sim para as ações, especialmente para a Semin, que eu me recordo bem deste momento. Até eu comentei num vídeo que eu vou deixar no card para vocês, que eu fiz o seguinte, eu estava de olho na Semin quando ela estava mais ou menos ali nos seus R$3,40, R$3,50. O que aconteceu com essa ação? Ela disparou, ela foi ali para os seus R$5, então eu perdi toda essa alta nessa ação. Mas o que fez essas ações subirem? Exatamente esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês.
A Semin, claro, para quem não conhece, é uma empresa da CSN, é um braço dela que está relacionado com a parte de mineração. Então, se nós temos uma commodity, que é o minério, que ele acaba subindo, ele trouxe essa valorização, considerando aqui um dos seus picos de quase aqui 40%, logicamente, portanto, essas ações elas acabam acompanhando. Isso é extremamente natural para essas ações relacionadas a commodity. Então, quando nós temos essa variação para cima, consequentemente, nós temos ações que vão se valorizar. Agora, o inverso também é extremamente correlato, ou seja, nós tínhamos aqui um valor do minério mais ou menos na casa dos seus 116 dólares por tonelada. E o que acontece? Lá em Dalian, na China, eles fizeram com que esse preço ele voltasse para alguma coisa na casa dos seus 100 dólares, 104 dólares, trazendo aqui uma desvalorização de 10,22% em relação à tonelada do minério. Como que isso impacta na precificação? Bem, de uma certa maneira é simples, mas caso você não tenha essa compreensão, eu vou ajudar. Quando você extrai o minério, você tem que vendê-lo, seja, por exemplo, na Semin para dentro do seu braço, que é a parte ali de siderurgia, ou você exporta esse minério para a China, que é a principal importadora deste produto que nós temos aqui. Então, ela, de uma certa maneira, considerando que é a maior importadora do mundo, ela consegue, vamos dizer assim, manipular o preço. Então, ela pode dizer, olha, eu vou fechar aqui um pouco os portos, eu vou reduzir um pouco aqui o consumo para que eu consiga diminuir o preço, ainda assim, artificialmente. Então, essa queda ou essa subida do minério de ferro, ela pode ou não ter sido artificialmente elevada. Então, lembrando aquilo que eu comentei, nada aquilo que é artificialmente levado para cima tende a se manter dessa maneira, nem tudo aquilo que é levado para baixo de forma artificial também tende a ficar nisso. Existe sempre um fenômeno chamado retorno à média e eu particularmente acredito que para o minério de ferro, o retorno à média de 70 a 90 dólares pela tonelada é algo extremamente saudável e para o petróleo ficar ali na casa dos seus 55 até mais ou menos uns 70, 75 dólares ali pelo barril, é algo que é a média, é algo que é normal para os períodos comuns da nossa sociedade. Mas claro, nós estamos enfrentando uma guerra, existem diversos entraves políticos que estão sendo postos ali na China, Taiwan, Estados Unidos também com a China e a Rússia com a Ucrânia, enfim, nós sabemos que existem questões macroeconômicas que afetam esses indicadores e que, claro, a oscilação é extremamente normal. Agora, olhando especialmente para a Bolsa de Valores, eu vou trazer aqui cotação para vocês, já encerrado aqui o pregão, e nós tivemos uma queda no nosso Ibov de 2,4 pontos percentuais. O que a gente pode extrair disso? Bem, o que pode ter levado essas ações para baixo? Bem, como eu comentei, nós temos Vale e Petrobras como as empresas com maior força no nosso índice. Consequentemente, se as duas commodities num momento justo como esse reduziram as duas ao mesmo tempo, consequentemente, sendo maior peso, elas vão puxar o índice para baixo e isso é o que eu já havia comentado em um outro vídeo, quando o Ibovespa rompeu para baixo os seus 100 mil pontos. Naquela oportunidade eu havia comentado com vocês que basicamente a minha perspectiva era de que o minério de ferro e o petróleo retornando às médias, aquilo que eu imagino ser o preço razoável de cada uma dessas commodities, o nosso índice Bovespa ele ficaria na casa dos seus 90 mil pontos. Claro, pode ser que fique um pouquinho acima nos 92, 93, não consiga bater ali os 90, mas eu acredito que seria muito mais próximo a isso do que esses 100 mil pontos que nós estamos hoje. Por quê? Nós estamos num momento bastante delicado para diversas empresas, especialmente aquelas que são small ou micro caps. Por quê? Porque nós temos uma questão dos juros que afeta muito essas empresas. Não só as pequenas, mas também as grandes que, de uma certa maneira, por mais que reportem lucros, elas estão com margens ainda bastante apertadas e estão tendo uma certa dificuldade para ultrapassar tudo isso. Algumas fazendo isso com maior eficiência, outras com menos. Mas, ainda assim, existe ali uma certa dificuldade. Bem, olhando aqui, por exemplo, Banco do Brasil caiu 2,38%. Olhando para, por exemplo, Itaúsa também, que é uma queridinha de muitos, hoje é uma oscilação extremamente atípica, porque cair 3,23% para essa empresa é muita coisa. Olhando aqui para outras, temos aqui Santander, que passa por uma questão bem importante ali relacionada aos seus controladores que estão vendendo as ações. Nós temos a parte do Itaú também, que Itaú basicamente é uma réplica do que vai acontecer lá na Itaúsa. Então, se Itaú cai 3,8, Itaúsa vai cair 3,2, afinal de contas, muito ainda da representatividade do lucro da Itaúsa vem deste banco. Bem, Bradesco nós sabemos que anda caindo já há muito tempo, mas hoje trouxe uma oscilação bem diferente em relação a Bradesco 3 e Bradesco 4, que é bastante incomum, afinal de contas, elas normalmente caem muito parecido, mas nós tivemos para Bradesco 3 as ações ordinárias 2,5%, por quanto nós tivemos nas BDC 4 as ações preferenciais
preferenciais, uma queda de 1,73. Bem, vamos olhar aqui para algumas outras ações. Eu não vou passar pelas ações de energia, porque elas não tiveram uma oscilação tão grande, não foi nada atípico no mercado. Agora, nas questões petrolíferas e de minério, houve algo extremamente diferente. Bem, iniciando aqui, nós vamos falar, claro, da Petrobras, que caiu 4,2% hoje, e a Vale caiu 4%. Então, só essas duas empresas aqui, considerando que, por exemplo, a Petrobras tem Petri 3 e Petri 4 no índice, nós temos aqui um duplo peso, então ela já traz aqui a sua oscilação bem grande. Agora, para a Vale, por mais que ela tenha apenas as ações ordinárias, é importantíssimo você lembrar que a Bradespar é uma holding que tem exclusivamente a Vale lá dentro. Então, essas duas puxaram bastante o índice Bovespa para baixo, apesar de Brap, que é a Bradespar, ter mais ou menos ali 3,7%, 3,8% de ações da Vale, mas ainda assim representa bastante no nosso índice. Olhando aqui para outras empresas como a CSN, a parte ali de siderurgia, nós temos a Goal, nós temos que a Cosan também caindo 3%, a Raízen caindo 4,4%, Sanepar não teve uma queda tão significativa. Agora, por exemplo, olha ações aqui de varejo, caindo 3,8% e Magalu caindo 2,7%, claro, muito ainda com a expectativa de que amanhã, na quarta-feira, que eles chamam de super quarta, vai haver uma reunião do Copom, na qual eles vão comentar qual a perspectiva de juros para o Brasil neste curto prazo, enxergando talvez que com uma redução ali no nosso IPCA, já ali dentro da banda que pode alcançar talvez a meta fiscal, pode ser que eles indiquem que talvez ainda nesse segundo trimestre nós tenhamos uma redução na taxa básica de juros na nossa Selic. Bem, olhando aqui para outras empresas, eu vou até apagar aqui para a gente poder enxergar. Olha só, Enalta, uma empresa relacionada a petróleo, caindo 7,8%. Em determinados momentos do pregão, eu pude perceber que essa ação estava caindo mais de 10%. E se você olhar para outras empresas também ali do setor de petróleo, nós temos, por exemplo, a April caindo 3,5%, nós teremos a 3R Petroleum caindo 5,5%. Então, se você de uma certa maneira enxergar que essas empresas elas puxaram o nosso índice para baixo exatamente porque elas estão extremamente relacionadas à commodity, você pode de uma certa maneira se posicionar de duas formas. Primeiro, eu particularmente enxergo que, mesmo que esse fenômeno de retorno à média ele exista, ele demora um certo período para se concretizar e para se consolidar no tempo. Portanto, você pode com estratégias em opções, fazer vendas de put, por exemplo, para você aumentar essas ações do seu portfólio, ou mesmo que não aumente, ganhar um prêmio por esse risco que você sofreu. Ou, por exemplo, se você enxerga que essas empresas elas já não devem mais fazer parte no seu portfólio, mas você esteja com ganho, você pode fazer vendas de call, por exemplo, para você vender essas ações, já se desfazer delas e ganhar um determinado prêmio, claro, considerando que nada disso aqui é uma regulamentação de compra nem de venda, é apenas algo que eu trago aqui para reflexão de vocês no momento de fazer qualquer movimentação na Bolsa de Valores. Agora, algo que me trouxe bastante surpresa, e aqui eu já vou encerrar exatamente essa parte, que é o que aconteceu com a Semin. Por mais que a Vale ela tenha caído, por mais que a Bradespar, por mais que diversos fatores tenham afetado essa parte exclusiva aqui de mineração, a Semin ela se manteve aqui no patamar de 4,50. Bem, aqui você pode estar se perguntando, tá bom, mas por que isso está acontecendo? Bem, por mais que exista uma correlação extremamente forte entre o minério e aquilo que acontece com as ações que tem correspondência com essa commodity, não necessariamente os fundamentos da empresa eles acabam se esvaziando. E melhor, quando nós temos empresas, por exemplo, como a Semin, que tem um histórico de pagamento de dividendos numa época próxima como estamos agora, normalmente ela divulga um dividendo próximo ali dos seus resultados trimestrais, que deve acontecer nesse ou no máximo ali no próximo mês. Os investidores eles não se desfazem com tanta força dessas ações, afinal de contas, considerando que o minério nesse trimestre anterior foi bastante robusto no sentido de que a tonelada estava bem apreciada, e a gente pode até ver aqui no gráfico, por exemplo, o minério de ferro aqui nesse começo de ano, ele ficou ali na casa dos seus 118 até no máximo ali uns 130 dólares pela tonelada. Portanto, a Semin ela foi uma empresa que se beneficiou muito disso, e pode ser que os investidores, olhando para esse cenário específico e olhando que os dividendos estão muito próximos, pode ser que pela política de dividendos dela, que é de pagar
de mais ou menos 80% até 100% daquilo que ela lucrar, porque, claro, a controladora que é a CSN, ela pretende ter ali os dividendos dessa empresa, ela pode sim se beneficiar disso e, claro, os acionistas enxergando isso, antevendo esse movimento, eles não vendem as suas ações. Então, eu não quero dizer que a CSN Mineração ela não vai cair nesse curto prazo, eu quero apenas dizer que, por uma questão bem específica, ela está se mantendo para que, quando vier o dividendo, aqueles investidores talvez se livrem das ações depois de passar a data corte e ainda consigam vender essa ação com certo lucro. Portanto, se você enxergar de uma maneira bastante específica que essa ação ela não foi afetada, mesmo tendo sido a Vale, que é a principal empresa que nós temos, você deve olhar isso com uma certa preocupação ou de uma certa forma oportunística. Afinal de contas, se você vender essa empresa hoje nesse valor, pode ser que o dividendo que ela vai pagar em relação àquilo que ela for cair no futuro e em relação àquilo que você vai ter de lucro, pode ser que um compense o outro. Então, eu particularmente enxergaria isso com bastante cautela e acompanharia o valor do minério de ferro ao longo desse período, pelo menos desse mês aqui de maio, para que você consiga ir acompanhando se a sua ação ela se mantém ou não com os fundamentos pelos quais você decidiu colocar lá na carteira. Então, se você queria que o minério de ferro ficasse até $100 e esse preço ele ruiu, ele ficou para baixo e isso para você foi uma perda de fundamentos porque os lucros vão ser afetados, eu particularmente me desfaria dessas ações. Agora, se você tem uma outra visão para essa empresa, deixa aqui nos comentários, porque eu acho bastante interessante essa conversa que nós temos. E para continuar essa conversa, se você tiver interesse, eu estou lá no Instagram, no @método de investimento. E claro, convido você também para se inscrever aqui no canal, porque eu tenho uma meta de que quando eu chegar aos 2.000 inscritos, eu vou fazer uma live que eu vou tratar sobre diversas coisas. E claro, eu tenho uma forma de começar essa live, mas eu não tenho uma forma de terminar. Ou seja, eu vou deixar o chat aberto para que a gente converse. Vocês podem trazer sugestões, vocês podem trazer a carteira de vocês podem trazer ativos específicos para eu comentar. E tudo isso vai ser feito quando eu alcançar os 2.000 inscritos, por isso eu conto aqui com a sua participação. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!